Cadê? Quero ver. Falam que o Lula está consciente, quero ver. Coloca lá uma câmera para a gente ver. Né? Porque está parecendo a história do Tancredo, gente. Juro para vocês. Né? Divulgada uma nova nota da equipe médica que acompanha Lula, informando que ele vai ter que passar por um novo procedimento na cabeça amanhã. A presidência da República faz questão de dizer que não é uma nova cirurgia, que é um procedimento que já estava previsto, que faz parte do pós-cirúrgico daquela operação a qual ele foi submetido ontem. A equipe médica disse que não houve nada de anormal, mas o fato foi comunicado hoje e aí isso fez as bolsas dispararem, o mercado financeiro reagiu bem a essas novas notícias sobre o estado de saúde de Lula. A gente tem aqui separado uma fala do médico Roberto Calil, que está atendendo Lula aqui no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Vamos ver. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né, que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco, que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Relativamente simples, né? Tá. Por favor, esse procedimento está marcado para amanhã de manhã, nós íamos divulgar para vocês, porque isso não é esconder informação, e na coletiva que está marcada amanhã às 10 horas, tá? Nós íamos comentar com você, foi feito o procedimento assim. Porém, o presidente e a dona Janja fizeram questão de botar o boletim antes. Então, a palavra do Dr. Roberto Calil Filho, que achou dessas explicações, a equipe tentando demonstrar transparência em relação ao quadro de Lula, mas muita gente ainda está se questionando, né? Não se deu por satisfeita com esse esclarecimento de hoje, né? Pois é, eu acho que o mercado mostra isso. Afinal de contas, não é normal que num país de pouco mais de 2 trilhões de dólares, uma economia de 2 trilhões de dólares, nós não estamos falando de um país marginal no cenário mundial. Nós estamos falando do país que é uma das maiores potências, está entre as 10 maiores potências do planeta. Você tem um chefe de Estado, que é o caso dele, porque é um presidente da República, ele representa o governo e também o Estado, que vai passar por uma cirurgia e depois eles informam que vai ter uma nova cirurgia e que aquilo já estava previsto. Bem, se já estava previsto, a obrigação seria comunicar com antecedência. Então, assim que aconteceu o suposto acidente, a gente não sabe. Inclusive, o deputado Evair, que mais tarde vai estar aqui, ele fez um requerimento de informação acerca desse acidente, porque ele quer que seja feita uma investigação, porque pode ter sido, inclusive, claro, um desentendimento doméstico. Ele continua sendo um ser humano, é o presidente da República, mas é um ser humano. Será que ele foi empurrado, tropeçou num tapete? O que aconteceu? Isso é importante descobrir, até porque ele representa, isso que eu acabei de falar, um chefe de Estado de uma economia importante no mundo. Então, eles fazem uma cirurgia e não informam que vão ter que fazer uma segunda cirurgia. Desculpa, Vitor Brau, eu, infelizmente, estou com o mercado nesse caso. É estranho, no mínimo suspeita essa situação, e acredito que todos que estão desconfiados têm, na verdade, razão de estar desconfiados. Isso não é um problema de comunicação, porque comunicação eles conhecem muito bem, tanto assim que eles gastam bom dinheiro com comunicação. Portanto, vamos aguardar o tempo, porque afinal de contas vai ser o tempo que vai mostrar qual é a real condição de Lula. Enquanto isso, eu deixo só uma pergunta no ar. Quem está governando o Brasil? Porque alguém na UTI certamente não tem condição de fazer isso. E por que o vice-presidente da República ainda não assumiu, já que o atual presidente não tem condições de tomar decisões da UTI e fazendo sucessivas cirurgias? Eu deixo essa pergunta no ar. Muito bem, com essa eu vou dar as boas-vindas aqui ao deputado federal Evair de Mello. O deputado foi citado pelo Darcio, inclusive, que lembrou desse requerimento apresentado pelo deputado Evair. Ele já está conosco aqui. Deputado, obrigado mais uma vez, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Como é que o senhor está vendo esse quadro da internação e da nova cirurgia do presidente Lula? Cumprimentar todos vocês e que alegria ver o nosso vereador eleito na nossa capital Vitória do Espírito Santo, Darcio Bracarense. Com certeza, uma das grandes revelações agora para a política e desejar a ele um grande mandato. Trabalhador ele é, dedicado ele é, antenado, deu uma contribuição muito importante aqui na Câmara dos Deputados, ainda no mandato, na gestão passada, quando nós estávamos na Comissão de Meio Ambiente, ele era o principal assessor na Comissão de Meio Ambiente, hoje, depois retornou ao mandato, também assessorando aqui a casa, a partir do nosso Coronel Meira, lá do estado de Pernambuco, como seu chefe de gabinete, com certeza a contribuição extraordinária, é muito bom vê-lo aqui. E outro tema que eu milito aqui na casa, que é
essa forma displicente, parece, irresponsável para com o presidente da República, ele toca o seu mandato e o seu cargo. Especificamente desse tema do acidente, eu fui um dos deputados que queria saber mais sobre esse acidente, porque muito estranho, um espírito que só tinham 2 pessoas e tinham 3 versões do acidente. Ou seja, tem algo estranho, tem algo a esconder, porque como que um lugar acontece algo, só tem 2 pessoas e tem 3 versões diferentes? Se fosse 2 versões, tudo bem, uma para cada uma. Então ficou sem explicações. Como que o presidente da República, daquele acidente, ele não acionou a equipe médica do Palácio do Planalto, de plantão, né? Saiu num carro apaisano, não se sabe com quem, e deu entrada pelas portas do fundo no hospital de atendimento aqui em Brasília. Algo muito estranho, que era, mesmo que se fosse um acidente, pela relevância do cargo que ele ocupa, afinal de contas, é o presidente da República, né? Deveria ter sido inspecionado, a equipe dos bombeiros de segurança ter acionado o banheiro para saber efetivamente o que aconteceu, porque tem que reformar esse banheiro, né? Tem que olhar os banquinhos, se tem risco de acidente. O presidente da República não pode se expor a essa coisa. E agora vem essa segunda cirurgia, que já era prevista, inclusive, né, da forma que aconteceu. Não vou entrar no mérito mais técnico, porque, enfim, tem muitas perguntas a serem feitas, mas o DAS procurou absolutamente importante, inadmissível o presidente da República estar numa UTI e não ter transferido o cargo imediatamente. Já estão produzindo legislação para isso. Esse governo é tão ruim e desastroso que todo dia nos obriga a pensar algo novo para que possamos, no futuro, não cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Estou falando de segurança nacional, estou falando de questão sanitária. O presidente da República, numa UTI, é um homem incapaz, né, de tomar, até porque uma cirurgia na cabeça, tomou lá calmantes, tomou remédios anestésicos, ficou anestesiado, enfim. A gente sabe que a decisão da pessoa, com pós-cirurgia, ainda mais na cabeça, a pessoa está na plena normalidade das suas decisões. Então, muito triste saber que, além de tudo isso, temos um presidente agora também irresponsável com a segurança nacional, uma vez que ele está numa UTI e não teve a humildade de repassar para o seu vice. Algo estranho, porque parece que ele, num caso desse, ele não confia no vice. Para mim, isso está muito claro, né? Porque não teria motivo nenhum. Qualquer ser humano minimamente racional, né, passaria imediato. Você imagina se o CEO de uma grande companhia, de uma grande empresa, o presidente de uma grande empresa, de um grande banco, imediatamente alguém iria assumir a responsabilidade. Então, é louvável que, além de todos os adjetivos que esse presidente tem, né, agora também ele ganha o adjetivo de irresponsável, uma vez que não teve, no meu caso, não vou fazer julgamento, a humildade de transferir o cargo para o... E você, Fabi, que destaca sobre essa internação e agora esse novo procedimento pelo qual vai ser submetido o Lula? Assista também o Bradock Show ao vivo. Bom, primeiro é o seguinte, não se trata dele querer confiar ou não confiar. A partir do momento, a Constituição Federal está valendo ou não, gente, né? Então, o que diz a Constituição Federal? Se for por um breve período, mas acontece que esse breve período do Lula, no caso específico, já saiu do controle, não é questão só daquele períodozinho. Ele está numa UTI, incapaz de exercer realmente o cargo da presidência da República e não pode haver vácuo nisso. Né? Vamos supor aqui, a gente pode. Se o Brasil entrasse numa guerra, exatamente agora, quem tomaria as decisões, não é mesmo? Então, eu estou dando aqui um exemplo, obviamente, né, fora, exagerado, para as pessoas entenderem. Então, a gente não se importa se ele confia ou não confia no vice dele. Foi a chapa eleita. E ele, estando impossibilitado, tem mais do que obrigação, então, de passar esse cargo para o Alckmin. Né? Não é uma escolha nossa também. Se fosse partir de nós, a gente nem teria, né, essa dupla aí dinâmica na presidência. Mas não é a democracia que está valendo, é uma democracia tão relativa que a gente não consegue nem mesmo, né, colocar o que está de forma muito simplista, não tem muita interpretação. Então, quem vai ser, já aproveito o deputado que está aqui, quem vai ser o parlamentar que vai acionar o judiciário? Será que vamos precisar disso? Será que vamos precisar acionar o STF? E não é uma semana qualquer, o deputado está aqui, sabe disso, que essa semana é uma semana essencialmente importante, estão sendo discutidas emendas, a LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras coisas. Não ter o presidente apto é um prejuízo, embora a gente até ache que ele merecia ficar lá, né, quieto um pouco, mas é questão do que está escrito na Constituição Federal.
Então é isso, né? O PT precisa cumprir, o Lula precisa cumprir. Isso realmente é um grande absurdo e o judiciário acho que vai ter que ser, então, acionado. Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta para a gente falar sobre a possibilidade de mudança na comunicação do governo Lula. A notícia é a seguinte: escândalo de mega licitação e reclamações de Lula. Quem será o sucessor de Pimenta na SECOM? Segundo o jornal O Globo, a saída do ministro Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação de Lula já está decidida. Durante um evento do PT, o presidente admitiu que existe um erro na comunicação e prometeu fazer as correções necessárias. O sucessor já teria sido escolhido pelo petista, seria o publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha petista em 2022. Segundo o jornal o Globo, a troca só não aconteceu ainda por causa da internação do presidente Lula, que adiou, mas a saída de Pimenta já está acertada. Enquanto isso, o Tribunal de Contas da União recomendou que a Polícia Federal investigue a mega licitação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A gente falou bastante, né, sobre esse caso, sobre esse escândalo aqui no Bradock, e agora tem essa recomendação do Tribunal de Contas da União, mais um elemento que pesou contra aí o Paulo Pimenta e que deve levá-lo a deixar o cargo. Darcio Bracarense, agora não adianta mudar a comunicação sem reformar as políticas, né, Darcio? Trocar só ministro, trocar nomes não resolve o problema, né? Conteúdo, o problema parece mais de conteúdo do que de embalagem, será que não? Exatamente, Vitor Brown. Você foi no cerne da questão. Ou seja, a população está passando fome, está enfrentando a fila do osso, está tendo dificuldade, o dólar passou dos 6,5, 6,9, as coisas estão mais difíceis, a comida está cara, a vida não está fácil, nem um pouco fácil, né? E o emprego está indo embora, porque investimento internacional esquece, está desaparecendo. E aí, de repente, o governo vai resolver o problema. Qual que é o problema? Vamos melhorar a nossa propaganda. Parece até piada, assim, é difícil a gente não ficar surpreso e assustado com tudo isso. É claro, a gente dá risada, mas é de nervoso, porque a gente sabe que tem muita gente sofrendo nessa situação. Agora, em relação a essa licitação especificamente, olha, o Montanha e todo o seu grupo deveria ter sido preso. O Montanha, para quem não sabe, é o apelido do responsável por essa licitação, que foi a maior licitação da história da área de comunicação, né? E ela foi anunciada com antecedência, ou seja, um jornalista anunciou quem seriam os vencedores da licitação um dia antes dela acontecer. Ele fez uma publicação cifrada apontando quem seriam os vencedores e todos eles ligados à turma do Montanha. Portanto, esse é um caso gravíssimo. Quando o Tribunal de Contas fala que a Polícia Federal precisaria entrar no assunto, é porque a Polícia Federal talvez esteja perdendo tempo com velhinhas, né, que ficam orando na porta de quartéis e poderiam estar aí atrás de criminosos, né, graúdos do sistema da institucionalidade brasileira. E, obviamente, Vitor Brown, isso sinaliza, infelizmente, mais uma vez, já que o mercado gosta de obter sinais, que as coisas não vão melhorar. Apenas a forma como cada narrativa, como diria o próprio Lula, será contada para a população. Vai lá, Fabi, e essa troca na comunicação, hein? Peraí, Vitor. Ai, para vocês. Eu até peguei minha caneca aqui. Que é isso? Dê um like, gente. É só dar o joinha. Meu Deus do céu, né? Parem de ser miserento. Bom, dito isso, nada como contratar um marqueteiro para contar uma história que talvez não seja verdade. Não é para maquiar. Já tem lá o Pokémon no IBGE. Eu vi hoje na mídia, nessa mídia que, né, não costuma retratar fatos, mas narrativas, trazendo a narrativa de que, nossa, não se preocupe com a economia, não fique maluco, não se preocupe com a economia que está tudo bem. Olha, não tem desemprego, né? Tudo por conta do presidente Bolsonaro. Quem falou isso foi o Lindenberg, lá na CNN, que vai ser o novo líder do governo, né? Então, assim, gente, eu fiz esse exercício, falei, meu Deus, me dá paciência, consegui assistir para ver se eu não julgo, né? Mal, não, mas realmente não dá, porque são muitas inverdades. E aí, o Pimenta, né, o Paulo Pimenta, que já foi falado aqui, o Darcio já trouxe algumas coisas, foi aquele também que lá no meio da tragédia do Rio Grande do Sul foi escalado para ser um governador fake, né, um governador estranho lá, um cargo estranho, né, mas é problema do leite que deixou, sei lá, eles que se entendam. Mas o que me incomodou bastante foi ele comemorar ou se juntar com uma galera numa churrascaria depois que dizer que não era bem assim. Né, com o pessoal passando, a gente não precisa nem falar o que, né? Fome era só mais uma das coisas que o pessoal do Rio Grande do Sul estava passando, né? A gente teve a cena icônica lá da Janja indo salvar o cavalo. Meu Deus, o que seria do Rio Grande do Sul sem a Janja? E eu me pergunto, será que essa nova não foi uma indicação da Janja? Porque, de novo, vou bater na tecla, quem está governando o país?
Quem está fazendo essa decisão? Ah, já era uma decisão do Lula? É mesmo? Quero ver. Cadê? Quero ver. Falam que o Lula está consciente, quero ver. Coloca lá uma câmera para a gente ver. Né? Porque está parecendo a história do Tancredo, gente. Juro para vocês. Né? Para quem não sabe, o Tancredo tem aquela especulação, entre aspas, né? Aquela foto icônica de que parecia que ele já não estava mais com vida e o pessoal, né, maquiou ali. Esse é o Brasil da maquiagem, o Brasil que insiste em dizer para nós que, por exemplo, a nossa realidade não é realidade. Então, quando a gente vai no mercado, que o Darcy falou aí, que as coisas estão ficando mais caras e que a vida está difícil, está, gente, são fatos. Você pode ir no mercado em qualquer cidade e dizer para mim, você trouxe muita coisa ou você veio com aquela cestinha pequenininha, super espantado com os preços das coisas? Pior, vai piorar. Por quê? Porque a gente tem um bando de inepto nas cadeiras, né, que deveriam fazer alguma coisa para resguardar a gente, tanto economicamente, como manter a nossa moral. Mas não, o brasileiro está jogado, né, ao léu, porque esse governo aí é um plano de vingança. Oi, Darcio. Não, é porque a Fabi fez uma pergunta sobre quem está governando, né, quem está no governo, uma vez que o Lula está internado para uma nova cirurgia. E eu lembrei aqui que em fevereiro do ano passado, um outro personagem que está sempre ali no entorno desse governo, que é o seu José Dirceu, teve um hematoma subdural também, ou seja, uma hemorragia entre o cérebro e o crânio. Curioso, coisa que acontece com eles, né? E ele precisou de fazer também uma cirurgia, saiu do hospital com dreno, só que curiosidade, ele não precisou de fazer uma nova cirurgia. E eu gostaria muito de, depois, eu não sou especialista, né, que alguém dissesse qual é a diferença da situação do Zé Dirceu para o Lula. Por que o Lula precisa de uma nova cirurgia e o Zé Dirceu não precisou? E para a nossa audiência, deu uma pesquisada no Google. É lá o José Dirceu que precisou de fazer a mesma drenagem. Curiosidades à parte, né? Enfim, mas ele não precisou de fazer 2 cirurgias. Fica aí o registro. E um último tema, para a gente fechar o programa de hoje, o seguinte, uma história que aconteceu na Câmara dos Deputados, aliás, o próprio Darcio estava falando sobre isso nas redes sociais, vou querer ouvi-lo sobre isso. A notícia é, servidor é preso ao tentar entrar com 30 munições para pistola na Câmara. Um servidor do Ministério da Saúde foi preso ao tentar entrar com 30 munições para pistolas .38 na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. A prisão foi feita pela Polícia Legislativa da Câmara. E aí, Darcio, o que nos diz dessa história? Muito preocupante, não? Pois é, mas para a institucionalidade seria mais preocupante se fossem fogos de artifício. Mas como é munição letal, armas de calibre 380, aí não tem tanta preocupação, né? Então, assim, tem várias perguntas. Ele escolheu justamente, vejam só, a agência dos Correios da Câmara dos Deputados para poder despachar munições. Isso é uma coisa, assim, bem curiosa, bem peculiar, né? Justamente numa agência que todos sabem, pelo menos quem mora em Brasília, que para você ter acesso, ou seja, pelo fato de estar dentro da Câmara dos Deputados, você vai passar por detector de metais, você vai passar pela Polícia Legislativa, portanto, é uma agência das mais controladas. Então, ele queria despachar 30 munições. Outra curiosidade dessa história é o fato de que, durante a semana, o deputado Zucco anunciou frequentemente, permanentemente, de que o Jair Messias Bolsonaro estaria na Câmara dos Deputados na data de hoje. Esse evento que aconteceu para os voluntários do Rio Grande do Sul aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados e a presença de Jair Messias Bolsonaro estava confirmada. Portanto, eu achei muito curioso o fato de que um dia antes, né, da chegada de Bolsonaro à casa, alguém tivesse tentado entrar com 30 munições na Câmara dos Deputados. Eu acho que isso é curioso e não tenho dúvida alguma que, se fosse, por exemplo, um evento com o Lula ou com algum ministro do STF, né, alguém abriria uma investigação e tentaria entender se existe ligação entre essas coisas. Talvez até dissessem que existia um plano para poder executar alguns deles. Talvez até dissesse que o personagem envolvido era um Kid Preto ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, eu acho muito interessante como um caso desse acontece, as pessoas tratam de forma mais, né, da forma mais tranquila, assim, como se não fosse nada, um personagem do governo, ou seja, um servidor do Ministério da Saúde, entrar numa casa legislativa com armas, munições letais, e isso não virar imediatamente um inquérito lá da Polícia Federal para poder tentar investigar qual era a intenção. Porque se não tinha intenção alguma, tudo bem, mas e se tinha? Será que algum plano foi interceptado? Isso sim seria uma execução de um plano. E aí, existe o plano ou não existe? Ninguém sabe.
porque a gente não tem uma imprensa verdadeiramente transparente que tem coragem de fazer essas perguntas para os entes, né? E a gente não tem hoje uma confiança acerca de quem vai cuidar e tocar esse tipo de investigação. Então, vamos ficar aqui aguardando agora as informações, talvez, que possam surgir da Câmara dos Deputados por meio da sua Polícia Legislativa, Vitor Abrão. Fala, Fabi. Deveria, no mínimo, o celular ser apreendido, não é mesmo? Deveria sofrer, talvez, busca e apreensão às pessoas que estão ligadas ao servidor, ao próprio servidor, porque, gente, isso realmente coloca, né, em perigo, ou não? Só o fogo, só daquele homem, né, só naquela distância, aí a gente ouve a afirmação de um ministro, né, e também do delegado, de que aquela pessoa queria matar o ministro Alexandre de Moraes, sendo também que foi perto da Câmara, né, onde o carro dele lá explodiu, foi no anexo 4. Então, perguntas, estaria as pessoas, né, organizadamente ou não, atentando contra o Congresso Nacional, além, né, daquelas tentativas que a gente já falou o programa inteiro, que não são violentas? Não depende, né? Para mim são violentas porque desprotege o Estado Democrático de Direito. Mas essas coisas são sérias. Independente se era o presidente Bolsonaro que estaria lá ou não, como assim? Você vai entrar com 30 balas, né? Para o pessoal entender, bala, mas não aquela que você come, né? Para quê? Para quê a pergunta? Então, gente, como você disse tudo, Darcio, a gente acaba rindo de desespero. Parece que a gente é maluco, mas não. A gente está tentando manter a sanidade para tentar ajudar as pessoas a cobrarem e voltar de novo o império da lei e que a gente possa praticar uma coisinha chamada cidadania, já que a gente paga os nossos impostos e eles estão caros para chuchu e, por falar em chuchu que não estão querendo deixar ele ser na presidência, também eu só vou emendar aqui e fechar meu comentário, que, além de tudo, nós estamos lidando com a regulamentação da reforma tributária relâmpago, mais uma vez. Sabe o que significa, minha senhora e meu senhor? Eu não posso reproduzir, mas sabe aquela coisa lá que o Chico Anísio falava? Vou lembrar do salário. E teu salário, é isso. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist